Quando você pensa em répteis, quais são as primeiras espécies que vêm à sua mente? Talvez sejam cobras, ou lagartos, ou mesmo crocodilos, né? Por causa disso, geralmente os répteis causam medo ou agonia nas pessoas, que preferem nunca ter que passar pela experiência de ver um deles em sua frente. Mas há que se reconhecer que muitos répteis têm características incríveis e muitos deles podem até ser bonitos, coloridos e nos oferecem uma sensação de conexão com a era dos dinossauros. E alguns ainda se destacam por causa da sua estranheza. No vídeo de hoje, elaboramos uma lista com alguns dos mais exóticos répteis do mundo. Mas antes de assistir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Gavial. A adaptação dos animais envolve métodos de alimentação específicos que exigem o desenvolvimento de uma nova abordagem ao longo do tempo. Geralmente, na maioria dos casos, espécies de crocodilos e jacarés usam a força bruta e uma grande mordida esmagadora para conseguir intimidar qualquer um que se aproxime e capturar as suas presas. No entanto, uma espécie específica desenvolveu uma abordagem mais refinada que a maioria, e por ser diferente, pode ser considerado até mesmo estranho. Medindo até 6 metros de comprimento, o gavial é um crocodilo imponente e enorme, mas que apresenta pouca ameaça para os seres humanos. Na aparência, fica óbvio quão exótico é o gavial, que possui um focinho estreito e protuberante na ponta, quase como se estivesse guardando algo. Esta criatura se alimenta quase exclusivamente de peixes, bem diferentes das presas maiores que geralmente estão inclusas no cardápio de outros crocodilianos. O problema é que, infelizmente, a espécie está ameaçada de extinção. Hoje em dia, ocupa apenas 2% da sua escala anterior em todo o subcontinente indiano, onde vive a maioria dos exemplares. Lagarto Homem-Aranha. Será que é o Homem-Aranha? Não, é o lagarto Agama. Porém, Agama é a maneira pela qual ele é menos conhecido, e você já deve ter entendido o porquê. Esse com certeza é o lagartinho que muitos fãs de super-heróis gostariam de ter. Ainda que o seu nome possa soar um pouco estranho por descrever 2 animais em um só. O bicho recebe esse nome devido às características mais exóticas de seu corpo. O seu couro possui as cores vermelho e azul lado a lado, de forma muito semelhante ao uniforme usado pelo Homem-Aranha, famoso personagem dos filmes e quadrinhos. O contraste entre o rosto vermelho e azul brilhante do corpo levou este animal a se tornar uma espécie de celebridade, tornando-se conhecido como o Lagarto Homem-Aranha. Ele ficou famoso de verdade, levando fãs do mundo inteiro ao delírio, e não conseguiram acreditar que uma criatura como essa pudesse existir. O lagarto Agama é um dos répteis mais espetaculares do planeta e desenvolve uma coloração brilhante no rosto e no corpo durante as partes mais quentes do dia. A disputa de território pelos machos também pode fazer com que a sua coloração mude. O mais curioso é que esses animais podem medir até 38 centímetros de comprimento e se alimentam de uma grande variedade de insetos. Ainda que o seu hobby nas horas vagas seja prender bandidos e ser ajudante de Tony Stark, o Homem de Ferro. Tartaruga de carapaça mole. O termo estranho é pouco para descrever a tartaruga de carapaça mole, chinesa. Embora essa espécie não consiga respirar debaixo d'água, já que não tem brânquias ou guelras, este animal é capaz de passar um bom tempo submerso na água. Quando ela não tem um pequeno fluxo de água para estar, até busca mesmo poças para mergulhar de cabeça. É ou não é estranho que uma tartaruga que não foi feita para viver submersa dependa tanto da água? O que leva ela a fazer isso, hein? Diferente de outras espécies de tartarugas que geralmente têm o casco bastante duro e resistente, essa tem a carapaça deficiente de escudos. A carapaça é de couro e maleável, principalmente nas laterais. A parte central da carapaça tem uma camada de osso sólido por baixo, assim como em outras tartarugas, mas isto está ausente nas extremidades exteriores. Isso quer dizer que ela é diferente da maioria das outras espécies de tartarugas. Apesar disso, essas características fazem com que as tartarugas de carapaça mole se movam mais facilmente na água ou em solo lamacento. As tartarugas dessa espécie podem atingir um comprimento de pouco mais de 30 centímetros e caçam uma grande variedade de presas. Além de tudo isso, elas ainda ostentam uma adaptação física particularmente bizarra, a capacidade de urinar através de suas bocas. Pois é, quer algo mais bizarro que isso? Este método evita a perda de água e acúmulo excessivo de sal, e ajuda as tartarugas a viverem em seu ambiente de água salobra. Iguana marinha.
Diferente do que parece, as iguanas marinhas são animais terrestres. Na verdade, elas recebem esse nome porque, em geral, são a única espécie desse réptil que se alimenta dentro do mar. Ele mergulha por até meia hora e procura principalmente o seu alimento preferido, as algas. Sendo os únicos lagartos do mar do planeta, representam um dos casos mais estranhos de adaptação em todo o mundo. As iguanas marinhas nadam como crocodilos e usam seus dentes afiados para colher fios de algas das pedras. Charles Darwin não era um fã desses animais esteticamente, descrevendo-os como bestas horríveis e, de fato, possuem uma aparência muito destacada, que podemos chamar de exótica. As iguanas marinhas de Galápagos, o lugar onde geralmente vivem, é um réptil altamente adaptado que pode ser visto à espreita nas rochas entre as praias de ilhas remotas. A coloração das iguanas marinhas inclui uma ampla gama de marrons, tons rosados e verdes que se destacam entre as rochas. Como é um animal de sangue frio, ou seja, não tem mecanismos para regular a temperatura do corpo, que varia de acordo com o ambiente, a iguana marinha fica tomando sol antes de mergulhar, até atingir uma temperatura em torno de 36 graus Celsius. Só então ela se aventura no mar, já que a água fria pode fazer a sua temperatura cair 10 graus, reduzindo a sua capacidade de se movimentar e deixando-a vulnerável aos predadores, por exemplo. Lagarto de gola. Esse bicho é um dos poucos animais jurássicos, ou seja, da época dos dinossauros, que ainda resistem em pleno século XXI. Ele mudou pouco durante todos esses milhões de anos e tem uma aparência bem exótica, como é o caso de quase todos os lagartos. Também conhecido como lagarto dragão australiano, o habitante dos desertos é conhecido pela estrutura de cartilagem atrás da cabeça que o bicho pode abrir para parecer maior e tentar assustar os predadores. Geralmente, isso funciona, pois os predadores acabam achando que ele é enorme e fogem. São seres solitários e carnívoros que se alimentam principalmente de insetos. Não são uma ameaça para humanos, mas podem se tornar bem agressivos se você o irritar. Cobra-rei vermelha. Chegamos agora à posição da lista onde encontramos o animal mais exótico de todos. Um réptil que provavelmente você nunca viu na vida. Estamos falando de uma cobra-rei, espécie que geralmente é encontrada nas florestas tropicais, bosques de bambus, mangues e regiões de vegetação rasteira na Índia, sul da China e sudoeste asiático. Porém, não é uma cobra-rei comum. Nos referimos a essa que vemos na imagem, uma cobra de cor vermelha. Não é uma coisa da sua imaginação, essa cobra-rei é realmente vermelha. Ninguém sabe explicar como isso é possível. Alguns dizem se tratar de uma mutação genética, outros dizem ser pura ação mística. Tudo pior ainda mais se lembrarmos que essa cobra é uma das mais venenosas do mundo, tendo também uma força absurda entre os répteis. Se tem uma coisa que você não deve querer, é encontrar uma dessas em sua frente. Pode ser que não retorne dessa empreitada. Porém, apesar de perigosa, devemos concordar que é um animal muito bonito, assim como todos os outros répteis dessa lista. E aí, qual desses animais mais te surpreendeu, hein? Conta aqui nos comentários. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.